Olá, o meu nome é Maria e sou a formadora responsável aqui na Mais Consultores. Neste vídeo, vamos falar sobre um dos pilares mais importantes no nosso trabalho diário, os compradores. Compreender quem são, o que procuram e como podemos apoiá-los é essencial para o nosso sucesso enquanto consultores imobiliários. Vamos começar. Antes de mais, é fundamental conhecer as etapas que compõem o processo de venda. Tudo começa com o primeiro contacto com o cliente. Em seguida, passamos à fase de qualificação, onde avaliamos as necessidades, expectativas e capacidade financeira do comprador. Depois, ajudamos na seleção do produto mais adequado, ou seja, o imóvel que melhor corresponde ao perfil identificado. Segue-se a fase das visitas, onde a preparação e a apresentação fazem toda a diferença. A partir daí, entramos na negociação, uma etapa delicada, mas decisiva. E por fim, chegamos ao tão esperado fecho do negócio. Cada uma destas fases exige preparação, atenção e acompanhamento. Vamos aprofundar cada uma delas ao longo da sessão. Vamos agora conhecer as etapas fundamentais do processo de venda. Este processo é a base de todo o nosso trabalho enquanto consultores imobiliários e dominar cada fase é essencial para garantir os melhores resultados. Contacto. Tudo começa com o primeiro contacto com o cliente. Este momento é determinante para criar uma ligação e abrir caminho para o restante processo. Qualificação. Aqui procuramos conhecer verdadeiramente o cliente, entender as suas necessidades, motivações e expectativas. A qualificação é o alicerce para uma proposta eficaz. Seleção de produto. Depois de perceber o que o cliente procura, selecionamos os imóveis que melhor se enquadram no seu perfil. O objetivo é apresentar soluções alinhadas com o que ele valoriza. Visitas. Este é o momento de mostrar os imóveis selecionados. Cada visita deve ser bem preparada, com foco na experiência e na personalização. Negociação. Uma das fases mais sensíveis. Aqui é essencial saber gerir expectativas, argumentos e manter sempre o foco num acordo vantajoso para todas as partes. Fecho. A concretização do negócio. Nesta fase, garantimos que tudo está alinhado, que há clareza e segurança para avançar com a assinatura do contrato. Este processo é o nosso mapa. E quanto melhor o dominarmos, maior será a nossa eficácia como consultores. Vamos aprofundar cada etapa juntos. Para encontrarmos compradores, é essencial sabermos onde procurar. Existem várias fontes que podemos e devemos explorar. Começamos pelo nosso círculo de influência, amigos, familiares, antigos colegas e contactos pessoais. Depois temos as angariações vendáveis, ou seja, imóveis com características atrativas, bem localizados e a preço de mercado, que naturalmente atraem mais compradores. O marketing dirigido, através de campanhas específicas, também nos ajuda a captar leads qualificadas. Além disso, o nosso próprio site, maisconsultores.pt, é uma excelente vitrine para gerar contactos. Os portais imobiliários continuam a ser uma fonte importante, assim como as tradicionais placas de venda, que não só geram visibilidade como sinalizam a nossa presença no mercado. Saber utilizar cada uma destas fontes de forma estratégica pode fazer toda a diferença no nosso resultado. Agora que já sabemos onde encontrar compradores, é importante perceber de que forma esses contactos nos chegam. Existem 3 tipos principais de contacto: o contacto pessoal, o contacto por e-mail e o contacto telefónico. O contacto pessoal pode surgir numa reunião, evento ou visita ao imóvel. O contacto por e-mail exige uma comunicação clara, profissional e orientada para a resposta. Já o contacto telefónico é muitas vezes o primeiro passo e deve ser objetivo, simpático e informativo. Cada tipo de contacto exige uma abordagem específica e a nossa capacidade de adaptação pode ser determinante para iniciar uma relação de confiança com o cliente. No contacto telefónico, o foco deve ser criar curiosidade e gerar proximidade. Dê apenas a informação essencial, mas acima de tudo, faça perguntas abertas para conhecer melhor o cliente.
Apresente bons motivos para que ele queira reunir consigo presencialmente e aproveite o momento para valorizar os seus serviços. Mostre que é um profissional de confiança. Faça uma pré-qualificação durante a chamada, avaliando se faz sentido avançar. Depois, convide o cliente para um encontro presencial, onde fará a qualificação completa. Por fim, registre o contacto no Mais EMLS com todos os dados que recolheu. Esse registro é essencial para dar continuidade ao processo de forma profissional. Outra forma muito eficaz de contacto com compradores é através da prospecção pessoal, especialmente na primeira abordagem. Neste tipo de contacto, o mais importante é estar atento e disponível. Sempre que surgir uma oportunidade, pergunte de forma natural: como posso ajudá-lo? Tenha sempre cartões consigo. Nunca sabemos onde pode surgir um cliente. Pode ser no café, no ginásio ou até no supermercado. Crie empatia desde o primeiro momento. Mostre interesse genuíno nas necessidades da pessoa com quem está a falar e demonstre que domina o mercado imobiliário. A primeira impressão pode abrir portas para uma grande oportunidade. Por fim, vamos falar do contacto por e-mail, uma via cada vez mais comum, mas que exige atenção redobrada. Se o cliente não deixou número de telefone, envie uma resposta breve por e-mail, pedindo os dados de contacto para poder obter mais informações. É importante deixar claro que apenas agendamos visitas depois de falar com o cliente por telefone. Nunca devemos marcar visitas sem fazer uma qualificação adequada. Pedir o número de telefone é imprescindível. É através dessa chamada que conseguimos estabelecer ligação, esclarecer dúvidas e perceber as reais necessidades do cliente. Assim que tiver o contacto, ligue com rapidez e siga o mesmo procedimento do contacto telefónico que já vimos anteriormente. Essa agilidade pode ser determinante na decisão do comprador. Quando o comprador chega, o primeiro impacto é fundamental. Cumprimente-o sempre com um sorriso e convide-o a sentar-se de forma confortável. Isso transmite confiança e profissionalismo. O passo seguinte é qualificá-lo. Utilize o sistema Mais EMLS para registar todas as informações de forma organizada e segura. Comece com perguntas abertas para entender melhor quem é o cliente, o que procura, qual o seu orçamento e quais são as suas expectativas. Escute com atenção. Demonstre interesse real pelas necessidades dele. Isso cria ligação e mostra que está ali para ajudar, não apenas para vender. Explique-lhe todo o processo, desde a procura até ao fecho, com clareza e transparência. E, claro, comece a qualificá-lo de imediato. Este é o momento-chave para alinhar expectativas e avançar com eficácia. É importante perceber por que motivo devemos qualificar os nossos compradores desde o primeiro momento. Muitos clientes estão habituados a um modelo antigo onde simplesmente veem casas quando querem. Acham que o nosso papel é apenas abrir portas e mostrar imóveis, como se fôssemos meros mostradores de casas. Cabe-nos a nós inverter essa percepção. Qualificar é essencial para demonstrar valor, posicionar-nos como consultores profissionais e garantir que investimos tempo apenas em clientes realmente interessados e com capacidade para avançar. Ao qualificar, passamos a conduzir o processo e não apenas a reagir a pedidos. Qualificar bem um comprador traz inúmeras vantagens e é um passo fundamental para o sucesso no processo de venda. Em primeiro lugar, permite-nos criar uma excelente primeira impressão e conquistar a confiança do cliente logo desde o início. Ao qualificar, conseguimos identificar com clareza as necessidades e desejos do comprador, o que nos permite apresentar apenas imóveis relevantes. É também uma oportunidade para mostrar como trabalhamos na Mais Consultores e evidenciar a diferença face à concorrência, reforçando o nosso posicionamento profissional e personalizado. Além disso, recolhemos toda a informação necessária para orientar o processo de forma eficiente. E claro, otimizamos o nosso tempo e o do cliente. Não queremos fazê-lo perder tempo, e muito menos desperdiçar o nosso.
Existem três dimensões essenciais na qualificação de um comprador e todas elas são fundamentais para garantir um acompanhamento eficaz. A primeira é a qualificação do perfil do cliente. Aqui queremos perceber a sua motivação, expectativas, experiências anteriores e o tempo que está disposto a investir na procura. Depois fazemos a qualificação do produto, ou seja, que tipo de imóvel procura, quais são as suas reais necessidades, localização desejada, características obrigatórias e preferenciais. Por fim, a qualificação financeira. Precisamos entender qual é a sua capacidade de investimento e se tem disponibilidade económica imediata. Estas três dimensões juntas dão-nos uma visão completa do cliente e ajudam-nos a apresentar soluções que fazem realmente sentido. A qualificação do perfil do cliente é o ponto de partida para todo o processo. É aqui que começamos a construir uma relação sólida e orientada para resultados. Deve ser feita pessoalmente sempre que possível e baseia-se em fazer muitas perguntas abertas, escutar com atenção e interpretar o que o cliente realmente precisa. Questione quem vai comprar, se precisa vender a casa atual, qual o motivo da compra, há quanto tempo está à procura e até quando precisa de concretizar o negócio. Também é importante perceber se já visitou outros imóveis e se algum lhe despertou interesse. E caso sim, por que motivo não avançou? Estas respostas vão ajudar-nos a traçar o perfil ideal e a definir o rumo certo na apresentação de imóveis. A qualificação do imóvel é uma etapa-chave para apresentar propostas realmente alinhadas com o que o cliente procura. Pergunte sempre que tipo de imóvel pretende e porquê. Essa pergunta ajuda a perceber a lógica por trás da escolha. Em que zona gostaria de comprar? E, novamente, porquê? Pode ser por proximidade ao trabalho, à família ou à escola dos filhos. E essas respostas vão dar-lhe pistas importantes. Descubra também que características o imóvel deve ter: número de quartos, áreas, garagem, elevador, exposição solar, entre outros. E, claro, qual é o valor máximo que está disposto a investir? Lembre-se, perguntar sempre porque vai levá-lo à verdadeira motivação do cliente. E isso faz toda a diferença na personalização do serviço. A qualificação financeira é uma das etapas mais delicadas, mas também uma das mais importantes no processo de compra. Pergunta ao cliente se vai recorrer a financiamento, se já dispõe de valor para a entrada e se já falou com algum banco. É essencial saber qual a mensalidade que está disposto a assumir e se já tem outros créditos em curso. Estas perguntas devem ser feitas de forma natural, fluida e nunca como um interrogatório. Lembre-se, o cliente pode sentir-se desconfortável a falar de dinheiro, por isso, o seu papel é ajudar, esclarecer e oferecer apoio. Mostre que está ali para facilitar o processo e não para julgar. O tom certo pode fazer toda a diferença na abertura e confiança do comprador. Para fechar o processo de qualificação com eficácia, certifica-te de que o cliente reúne 3 fatores essenciais. Primeiro, está pronto para comprar, ou seja, tem autonomia para tomar decisões e não está apenas a ver o mercado. Segundo, está motivado. Um cliente motivado sabe o que quer, está envolvido emocionalmente na compra e quer avançar. E terceiro, é capaz, tem os meios financeiros para concretizar a aquisição. A pergunta-chave que deves ter sempre presente é: se encontrasse hoje o imóvel ideal, poderia comprar? Se a resposta for sim, tens um comprador qualificado, e isso muda tudo no processo. Depois de qualificar bem o comprador, passamos à fase da seleção de imóveis, e aqui a eficiência é fundamental. Começa por fazer uma pré-seleção criteriosa, tendo em conta todas as informações recolhidas durante a qualificação. Mostra todos os imóveis disponíveis no mercado, incluindo os da partilha. Lembra-te de que o cliente não quer saber de quem é o imóvel, mas sim se é o certo para ele. Ordena as opções por ordem de relevância, com base nas necessidades reais do cliente, e evita visitas que sabes à partida que não vão resultar. O ideal é visitar apenas 2 ou 3 imóveis bem escolhidos,
Isso demonstra profissionalismo, otimiza o tempo de todos e aumenta significativamente a probabilidade de fecho. E atenção, se não houver imóveis que façam sentido, não marques visitas só para mostrar serviço. Mais vale esperar e manter o cliente confiante no teu acompanhamento. A visita ao imóvel é um dos momentos mais decisivos do processo. Por isso, a preparação e condução da visita devem ser feitas com máxima atenção. Antes mesmo da visita, explica ao cliente todo o procedimento de compra, ficha de visita, negociação, reserva, CPCV e escritura. Isso evita surpresas e transmite segurança. Garante que o imóvel está pronto a receber janelas abertas, luzes acesas e, sempre que possível, sem a presença do proprietário. Isso permite que o cliente se sinta mais à vontade para explorar e comentar. Durante a visita, observa atentamente comentários sobre decoração, comparação com outros imóveis, intenção de voltar, atenção aos detalhes ou até nervosismo podem ser sinais claros de interesse. Percebe quem toma realmente a decisão, pode ser ele, ela ou ambos, e ajusta a tua comunicação. E no final faz a pergunta-chave: vamos reservar? O teu objetivo aqui é claro: obter uma proposta. Durante a qualificação, é normal surgirem frases como: gosto, mas está caro. O cliente vê valor, mas tem dúvidas sobre o custo-benefício. Tenho de pensar, não quero precipitar-me. Falta de segurança ou necessidade de refletir com alguém. Gosto, mas quero ver mais opções. Ainda não está convencido de que esta é a melhor escolha. Acho que não consigo pagar. Dúvida sobre a viabilidade financeira ou necessidade de apoio no crédito. Não gosto da decoração. Foco em aspectos superficiais que podem ser facilmente alterados. Vai precisar de obras. Preocupação com tempo, dinheiro ou incômodo para remodelações. Prefiro esperar para ver se aparece algo melhor. Medo de perder uma oportunidade futura e efeito FOMO. Estas frases são objeções e fazem parte do processo. Mas se fizermos uma boa qualificação, saberemos se são realmente verdadeiras e relevantes. Isso permite apresentar soluções ajustadas e responder com segurança. O segredo: tratar uma objeção de cada vez com calma e foco até chegar ao nosso verdadeiro objetivo. Obter uma proposta ou oferta. Importante: se há objeções, o cliente poderá estar interessado. Quando o cliente já demonstrou interesse real e estamos num cenário de proposta, não devemos continuar a agendar mais visitas. Neste momento, o foco deve ser total na negociação e no fecho. Mostrar outros imóveis pode gerar confusão, dúvidas desnecessárias e até fazer com que o cliente perca o entusiasmo pela opção certa. Lembra-te, quando o objetivo está prestes a ser alcançado, manter o rumo certo é essencial para garantir o sucesso. Entramos agora na fase da negociação, o momento de transformar interesse em compromisso. Começa por pedir uma proposta por escrito. Ela deve incluir o valor oferecido, montante de entrada e datas desejadas para o CPCV e a escritura. Depois, certifica-te de que o proprietário está aberto a negociar. Realça os pontos fortes do comprador, como o financiamento já aprovado, a rapidez para avançar com a escritura ou o facto de não depender da venda de outro imóvel. Antecipar a reação do proprietário pode ser determinante. Também é importante antecipar problemas e apresentar soluções. Se o imóvel estiver em partilha, recolhe o máximo de informação com o colega angariador para evitar surpresas. E lembra-te sempre de fazer a pergunta-chave com confiança. Vamos reservar. Depois da proposta aceite, seguimos para o procedimento de fecho, uma fase que deve ser rápida, clara e bem acompanhada. Cria o documento de reserva através da plataforma Mais EMLS. O cliente irá pagar por entidade e referência, e assim que o pagamento for confirmado, o imóvel fica automaticamente reservado na plataforma. O documento de reserva deve ser preenchido corretamente e assinado por todas as partes envolvidas: comprador, vendedor, broker e consultor.
Verifica se toda a documentação necessária está pronta para avançar para o CPCV e, mais tarde, para a escritura. E, por fim, acompanha todo o processo, desde o momento da reserva até ao fecho definitivo do negócio. O teu acompanhamento faz toda a diferença na experiência do cliente. O fecho do processo envolve 3 etapas essenciais: reserva, CPCV e escritura. E é aqui que também se concretiza a parte financeira para nós, consultores. Tudo começa com a proposta aceite e a reserva formalizada. A partir daí avançamos para o CPCV, Contrato de Promessa Compra e Venda. Neste momento recebemos a totalidade ou 50% da nossa comissão, dependendo do acordado. A última etapa é a escritura, onde o imóvel é oficialmente transmitido ao comprador. E é também neste momento que, caso tenha sido acordado, recebemos o restante valor da nossa comissão. Acompanhar o cliente até ao fim reforça a confiança, assegura o sucesso da transação e garante a nossa recompensa. Chegamos à última etapa, a fidelização do cliente, um ponto muitas vezes negligenciado, mas que pode ser o grande diferencial no teu sucesso a longo prazo. Um cliente bem servido transforma-se num promotor do teu trabalho. Ele volta, recomenda e traz novas oportunidades de negócio. Isto melhora a tua reputação no mercado, reforça a tua imagem profissional e aumenta o teu círculo de influência. Sabias que, em média, as pessoas mudam de casa a cada 8 anos? Um cliente de hoje pode ser um comprador ou vendedor novamente amanhã. E mais referências são uma forma poderosa de publicidade gratuita e com muito mais credibilidade do que qualquer anúncio pago. Investe no relacionamento, porque a fidelização é o caminho mais curto entre um bom negócio e o próximo. Agora que já tens todas as ferramentas, estratégias e etapas bem definidas, está na hora de colocares em prática, com confiança, profissionalismo e foco no resultado. Porque quando servimos bem, o sucesso é só uma consequência.